Olá a todos, meu nome é Felipe Klein, estarei apresentando agora minha pesquisa para o Seminário de Pesquisa em Letras, certo? Furrows Walden em Quadrinhos e Estudos da Tradução Intersemiótica. A motivação desta pesquisa nasce então de um apreço que eu possuo com a obra de Henry David Thoreau, Walden Life in the Woods, certo? E um gosto pelo gênero específico, então, quadrinhos. Bem, a ideia do projeto é realizar a adaptação da prosa para o gênero quadrinhos utilizando a tradução intersemiótica. Tradução intersemiótica, razão de escolha, pois acredito que ela possui uma superioridade referente aos outros tipos de tradução. Essa superioridade vem de uma questão aliada às características culturais, políticas e sociais da tradução intersemiótica. Ela pode ser modificada para atender necessidades e até especificidades do público em questão, do público-alvo, sem tirar ele da zona de conforto. Vamos falar da obra. Henry David Thoreau e Walden, a obra publicada em 1854, trata de questões como transcendentalismo, antimaterialismo e desobediência civil, considerada como um dos marcos do transcendentalismo norte-americano. Henry David Thoreau era discípulo de Ralph Waldo Emerson, outro, então, grande escritor transcendentalista norte-americano. Os objetivos, então, desta obra tornam-se selecionar e adaptar graficamente trechos da obra Life in the Woods da prosa para o gênero em quadrinhos, realmente realizar a adaptação, certo? Com os objetivos específicos de analisar as escolhas estruturais e estilísticas, ou seja, verificar quais são as características delas, falar sobre o processo e indicar se essas escolhas realizadas foram efetivas para passar o conteúdo em si, né? Bem, na fundamentação teórica deste projeto, nós começamos então com Federico Zanetin. Federico Zanetin, da Universidade de Perugia. Ele informa, aqui baseado nas pesquisas dele, que existe uma característica dos quadrinhos, especificamente, que chama-se narração visual, e é um processo no qual, vamos dizer, ele agrega o que o leitor já possui de conhecimento prévio e ele conecta o leitor de um modo mais profundo. A narração feita nos quadrinhos ela é feita entre os gaps sequencial, entre um espaço de quadro e outro. Então é quase como se você imagina o que tem entre um quadrinho e outro. Nesse caso aqui, ele aproxima o leitor com o conteúdo em si. Uma outra questão que Federico Zanetin demonstra é que possui os quadrinhos específicos, né, em si, comic books, eles possuem uma questão chamada adaptação global, certo? Você verifica isso em três características. Por exemplo, quadrinhos norte-americanos, eles possuem quadros em si, uma sequência de ação que é muito menor do que se você contrastá-los com quadrinhos japoneses em si, né, os mangás, certo? Quadrinhos europeus, neste caso, eles possuem também uma narração muito mais lenta se você comparar os dois, tanto norte-americano quanto japonês. Esse tipo de diferença e como ela pode ser adaptada, então, promove também uma vantagem para o gênero comic books como instrumento de tradução. Bem, segunda teórica nós temos aqui Nadine Celotti. Nesse caso, Nadine Celotti trata especificamente da questão da tradução para o comic books, da prosa para o comic books, mas agora sobre um olho realmente de escolhas tradutórias, né? E o que ela indica é que existe essa questão de escolhas estilísticas relacionadas a macro e microestruturas. O que seriam isso? Na grande maioria no caso aqui, o que ela chama de tradução restringida, essa ideia de que o autor, o artista que faz essa tradução, ele lida principalmente com questões espaciais, certo? Como que ele vai pegar um conteúdo e transportar exatamente para um espaço só? Às vezes pode ser um espaço finito, realmente reduzido. Como que ele vai passar, às vezes, quando necessário, um capítulo em um quadro só, se for necessário? Vamos dizer, 3 páginas em um quadro. Esse é o tipo de escolha, esse é o tipo de pergunta que a pessoa, o artista que deseja fazer esse tipo de tradução vai ter que se perguntar, né? Como ele vai transmitir todo o conhecimento ou todo o conteúdo que ele quer em um espaço finito a partir principalmente de imagens, né? Existe então essa parte principal. E é por isso que é chamado de tradução restringida. Bem, outros teóricos que escolhemos aqui, então, são Viney e Dalbernet, que eles vão sedimentar esta pesquisa para ajudar a realmente prescrutar sobre as escolhas realizadas no processo de tradução, especificamente da adaptação. Este projeto aqui é um processo de adaptação, mas que também utiliza de um pouco de transposição, modulação e equivalência, certo? Viney e Dalbernet, então, separavam em dois módulos os processos de tradução direta e tradução oblíqua. Na tradução direta, empréstimo, decalque, tradução literal e adaptação. E a tradução oblíqua, transposição, modulação e equivalência. Nós vamos falar sobre as escolhas realizadas para este projeto específico. Bem, adaptação específica, temos que aqui passar um tempo só falando dela, só para dar aqui, pois esse é vamos dizer, o processo principal deste projeto, né? O que você tem aqui num exemplo na tela, então, à esquerda é a adaptação em imagem, óleo,
da peça dentro da peça, né, de Hamlet. Uma cena, então, pintada aqui por Daniel Maclise, e à direita por Edwin Austin Abbey, é a mesma cena da peça de Hamlet, certo? E você tem aqui dois artistas que transportam ideias completamente, talvez não completamente, mas bem diferentes nas suas interpretações do que acontece. À esquerda, no caso da adaptação de Daniel Maclise, podemos falar que é uma adaptação muito mais literal dos eventos da peça, cores, forma, estrutura dos personagens, tudo indica uma tradução literal, com a exceção, certo, de Cláudio virando a cara para o que está acontecendo dentro ali no palco. Não há nenhum tipo de injeção do que o autor, do que o artista da adaptação pensa sobre o conteúdo. Na direita, ao contrário, você tem então de Edwin Austin Abbey. Na adaptação dele, as cores já fazem uma total diferença, são cores específicas, são cores fortes, são tons de cinzas, pretos e vermelhos que demonstram essa ideia do obscuro, do pecado, da culpa, certo? A estrutura dos personagens está bem mais abstrata. O background ali feito pelos personagens até parece, ele lembra essa ideia de inferno, de culpa, cores que lembram questões específicas, né? Você tem Hamlet agora olhando diretamente para Cláudio, a própria rainha agora ela se afasta do rei, cobre a boca com a mão, indicando ali culpa, nesse caso vergonha. Isso tudo é demonstrado e injetado pelo artista na adaptação dele, especificadamente, né? Então isso é uma das questões que você pode realizar quando você faz uma adaptação, certo? Você pode realmente transformar a obra se você quiser. Os pequenos detalhes feitos na imagem são poderosos. Vamos falar da metodologia deste projeto, então. Foi dividido em 5 partes. Definição do tema. Na definição do tema foi quando escolhemos então a obra em si, no caso, Walden, de Henry David Thoreau. Bem, nesse caso da fundamentação teórica, já mencionei os teóricos que foram escolhidos. A partir deles, delimitamos então o conteúdo realmente para realizar a adaptação, por questões aqui aliadas a tempo. Primeiro capítulo, Economy. Bem, a partir disso foi realizada a adaptação em si, e daí no final tradução e retoques. O processo de criação foi o seguinte: primeiramente era lido então a parte escolhida, daí depois era tentado transportar o conteúdo primeiramente para um sketch e verificar se esse sketch passava realmente a ideia que eu queria, né? Bem, como você tem ali. Depois disso, verificado então que o sketch realmente transmitia o conteúdo que eu queria, passava esse sketch para o programa de design, de desenho, no caso, sombras, cores quando necessário. O trabalho ficou mais em preto e branco mesmo, e depois, no final ali, pequenos retoques, tradução da prosa quando necessário, né? Bem, uma ideia aqui do processo de adaptação que demonstra bem é que a minha ideia original, então, era trabalhar ali na esquerda inferior, processo com uma imagem, um desenho um pouco mais, vamos dizer, cômico, infantil, talvez, tentar injetar um pouco das minhas próprias concepções na obra de Henry David Thoreau. Eu acabei trocando essa ideia, então, para uma tradução um pouco mais literal, que transportaria, ao meu ver, de um modo literalmente o que o autor queria passar, o que eu acho que ele queria passar então com a obra dele, certo? Bem, vamos falar então aqui sobre o produto final e as escolhas estilísticas no caso dele. O que você vê ali então são os dois painéis realizados, eles devem então representar o primeiro capítulo Economy, um capítulo de entrada. A primeira coisa que eu tentei realizar é um capítulo no qual Henry David Thoreau, ele é um capítulo de crítica, um capítulo de crítica da sociedade moderna, um capítulo de crítica do que o autor vê como problemas modernos, visto que isso em 1800, né? E ele oferecendo as soluções dele, né? Então você tem aqui, tentei realizar, vamos dizer, uma mudança com as cores. Começam cores bem escuras, elas vão levemente tornando-se mais claras. Essa ideia de encontrando uma luz, encontrando uma saída para os problemas, né? O transcendentalismo é um movimento que ele é ele é um escapar, no caso das civilizações com superpopulação e os problemas aliados à civilização civilizada entre aspas, para a natureza, é uma volta à natureza. Então, o foco então desses desenhos foi também essa exuberância, tentar passar essa exuberância natural do Walden, em Concord, do bosque, né? No qual Henry David Thoreau fica 2 anos em isolamento. Bem, o livro é escrito em perspectiva de primeira pessoa, ele é uma mistura de um autodiário com um tratado filosófico. A ideia que você tem é de só estar em contato com Henry David Thoreau, mesmo quando ele menciona outros personagens, elas ficam bem realmente no plano de fundo, certo? Aqui você tem dois exemplos disso.
na direita, então você tem até uma representação de Henry David Thoreau literalmente tentando ali na minha adaptação, andando para a luz, andando para o caminho e tentando achar então realmente as respostas que ele procura na natureza, movimento transcendentalista, todas essas ideias montadas na imagem, certo? À esquerda, então, uma imagem que evoca mais essa questão de sombria. Ele demonstra os problemas e depois ele demonstra as soluções. Ok? Vamos falar agora de duas pequenas mudanças dentro da adaptação, que é a modulação e a transposição, outros processos tradutórios agora relacionados à prosa. Bom, os dois processos eles são parecidos. A modulação, que nós temos então do texto original, The massive medley lives of quiet desperation, what is called resignation is confirmed desperation. O que nós temos aqui, que eu traduzi, foi a maioria dos homens leva uma vida de calado desespero, que se chama resignação e desespero confirmado. A modulação é um processo, ele é bem simples, você basicamente utiliza quando o produto ele pode ser traduzido literalmente, porém você escolhe mudar, transformar um pouco da forma para não causar nenhum tipo de estranhamento. O que eu quis fazer aqui foi transformar a linguagem, certo? Uma linguagem extremamente formal para uma linguagem bem mais simples, bem mais objetiva, que vai direto ao ponto e demonstra exatamente o que o autor quer dizer, certo? O gênero comic books não é conhecido exatamente por ser um gênero com linguagem extremamente, eu posso até falar aqui exatamente pedante, que entraria nesse caso, né? Colocar a linguagem original do texto no comic books. Então, simplificação. Transposição é quando você realiza essas mudanças também, porém você inverte elementos de sintaxe. Não é uma mudança tão brusca. Ela até parece, fica uma questão aqui mais parecida até com uma mudança, com uma tradução literal, certo? Eu vou focar nas imagens, que é realmente o objetivo aqui deste trabalho. Bem, aqui você tem um exemplo, então, mais de adaptação nos dois quadros e também, principalmente aqui, de equivalência no quadro inferior à esquerda. Vamos falar dele primeiro. Bem, essa é uma cena que ela passa rapidamente no livro em si, certo? É um encontro simplesmente redigido ali, que ele fala que ele encontrou, Henry David Thoreau demonstra que ele encontrou com o seu vizinho para começar a sua empreitada, ele começa emprestando um machado, certo? Nesse caso aqui, eu consegui representar então essa cena na adaptação. Então você pode pegar uma pequena cena, que talvez na prosa em si ela não representa nada, mas a sua perspectiva ela tem um papel importante. Você coloca aqui uma ênfase dela se você fazer a representação a partir das imagens. Você consegue realizar essa mudança, consegue trocar o foco também das questões. Então, ali você tem o encontro dos personagens, né? Agora representado nas imagens. Um exemplo aqui de equivalência, então, agora da prosa, você tem o diálogo The owner of the axe, no original. As he released his hold on it, said that it was the apple of his eye. A expressão the apple of his eye, lembrando a equivalência de Vygotsky, certo? Trocada aqui então pelo quê? Menina de meus olhos. Então no produto final, cuide bem dele, é a menina de meus olhos. É uma expressão que não causa estranhamento, mesmo que a expressão the apple of his eye, conforme, certo? Nós progredimos aqui, realmente para a grande maioria das pessoas, acredito que ela não vai causar estranhamento, porém, você realiza essa tradução, realiza a equivalência, agora você tem uma expressão que com certeza não causa nenhum tipo de estranhamento, certo? Mais um exemplo de transposição na direita, mas principalmente de adaptação, certo? Esta é uma parte do capítulo onde você tem realmente uma crítica, certo? Então você tem ali no original, The better part of the man is soon plowed into the soil for compost by a seeming fate, commonly called necessity. They are employed, as it says in an old book, laying up treasures with which moth and rust will corrupt, and thieves break through and steal. It is a fool's life, as they will find when they will get to the end of it, if not before. Você realiza uma transposição para uma linguagem um pouco mais simples e objetiva. Os homens trabalham sob engano, por um destino ilusório, como diz um velho livro, a acumular tesouros que serão roídos pelas traças e pela ferrugem e roubados pelos ladrões. É uma vida de tolo, como vamos descobrir ao chegarem ao final dela, certo? Mas principalmente aqui o que vale a pena, o foco é na adaptação em si, né? É uma linguagem crítica. Então você cria uma imagem que represente isso, né? Então você tem ali ele sozinho, na escuridão, tentando refletir sobre os problemas, né? Foco na escrita. Então é quase ali uma brincadeira. Ele está escrevendo dentro, como se estivesse representando o momento onde ele escreve esse texto a partir da imagem, né? Então você consegue fazer esse tipo de mudança. Você tem aqui então exemplos outros aqui na adaptação dessa mudança de cores que representa então esse encontrar das respostas. Ele vai progredindo nesse tom de cores mais claros conforme nós avançamos e finalmente no final, nos desenhos da adaptação, você tem principalmente essa exuberância da natureza, que é o que realmente demonstra o movimento transcendentalista, né? O escape da civilização para a natureza, é a natureza que possui as respostas, então eu quis colocar no
no final aqui, realmente o foco na natureza em si, essa exuberância, esse poder do Walden, do vale em si, né, do bosque. Vamos falar dos resultados parciais especificamente. Adaptação com ferramenta efetiva de tradução dos conceitos. Você pode realizar essa mudança, você pode realizar, vamos dizer, todo tipo de mudança necessária para tentar passar um conteúdo para um público-alvo, tentando deixá-lo confortável e fazer o produto como produto de entrada. Ele entra no Comic Books, ele se interessa e depois ele pode até buscar realmente então a prosa original. Tempo como característica-chave em relação a determinadas escolhas, certo? Esse aqui é realmente algo principal. Várias vezes eu criei um sketch, demorava 2 a 3 dias, para no final perceber que ele não passava realmente o que eu queria. Nesse caso, o que aconteceria é que eu teria que jogar tudo fora. Isso é uma parte extremamente frustrante, você não consegue voltar atrás e pegar metade de um trabalho e tentar resolvê-lo, principalmente quando se trata dos desenhos, né? Se ele não passou exatamente o que você quer em questões de informação, você tem que jogá-lo fora e começar do zero. E adequação do conteúdo ao público-alvo, que nós falamos ali, baseados, essa é a parte principal, e como eu mostrei, até eu mesmo fiz mudanças na escolha do desenho que eu queria, você consegue adequar o desenho para o público-alvo que você quiser. Neste caso, seria um público mais adulto, um pouco mais objetivo. Porém, o próprio livro Walden poderia ser, no caso adequado, realizado essa adequação para um público jovem, se fosse necessário, a partir da mudança dos desenhos, né? A mudança da adaptação em si, inclusive da linguagem. Bem, a partir disso eu acho que nós conseguimos realmente resultados parciais, porém importantes neste processo, né? Essas aqui seriam minhas referências para este trabalho. Gostaria de agradecer então a disponibilidade de todos. Muito obrigado.